Ao chegar mais cedo em casa, um pai mergulhado no luto encontra o jardim em silêncio, até ver os filhos de pé pela primeira vez. Diante deles, uma jovem cuidadora ajoelhada conduz a cena com palavras suaves e fé inabalável. A partir daquele instante, algo invisível se rompe dentro dele, dando início à cura que ele jamais imaginou viver. Antes de começar esta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, que é algo muito importante para nós, e diga de que cidade você nos está vendo essa história. Eduardo sempre chegava em casa às 6h45 da tarde. Todos os dias, sem exceção, como um relógio que nunca falha. Estacionava o carro na mesma vaga, cumprimentava o porteiro com um aceno seco e subia os 2 lances de escada até o apartamento que ocupava o último andar do prédio elegante na zona sul de São Paulo. Mas naquele dia de março, com o calor ainda persistindo no final do verão paulistano, algo diferente o fez sair mais cedo do escritório. Talvez tenha sido a ligação que não conseguiu terminar, ou a sensação estranha que o acompanhou desde o café da manhã. Eduardo não sabia explicar, mas havia uma inquietação no peito, como se algo importante o esperasse em casa. Aos 42 anos, depois de 3 anos mergulhado em uma rotina que o protegia de sentir qualquer coisa além do necessário para trabalhar e sobreviver, ele raramente seguia impulsos. Mas ali estava, às 4h45, 2 horas antes do usual, inserindo a chave na fechadura da porta principal. O apartamento estava silencioso. Não era um silêncio comum, daqueles que nos fazem suspirar de alívio após um dia conturbado. Era um silêncio pesado, como se a casa inteira prendesse a respiração. Eduardo deixou a pasta no aparador da entrada e afrouxou a gravata, esperando escutar os sons familiares que pontuavam suas tardes. O barulho da televisão, talvez, ou as vozes abafadas vindas do quarto dos meninos. Mas havia apenas o zumbido, quase imperceptível, do ar-condicionado. Caminhou pela sala ampla, com seus sofás de couro, claro, e a parede forrada de livros que há muito não tocava. Os retratos da família ainda ocupavam alguns cantos, mas Eduardo havia aprendido a desviar o olhar deles como quem evita uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Passou pela cozinha, onde a louça do almoço estava lavada e organizada, e seguiu em direção aos quartos. As portas estavam abertas, mas não havia ninguém. Foi então que escutou. Um som baixinho, quase sussurrado, vindo da direção do jardim de inverno nos fundos do apartamento. Eduardo parou prestando atenção. Era uma voz feminina, suave, dizendo palavras que não conseguia distinguir completamente. Havia algo naquele tom que o fez caminhar devagar, quase na ponta dos pés, até a porta de vidro que separava a sala do pequeno jardim interno. O que viu o fez parar no meio do movimento, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Ali, no jardim que Mariana havia criado com tanto carinho anos atrás, estavam seus 2 filhos, Pedro e Henrique, os gêmeos de 9 anos que há 4 anos haviam sido diagnosticados com uma condição neurológica que, segundo todos os especialistas consultados, os impediria para sempre de andar sem ajuda. Os meninos que Eduardo via todas as manhãs sentados em suas cadeiras de rodas, resignados e quietos, estavam de pé. De pé. As pernas trêmulas, os braços estendidos buscando equilíbrio, os rostos corados pelo esforço, mas estavam de pé. E à frente deles, ajoelhada no chão do jardim com os braços abertos e um sorriso que Eduardo não via há muito tempo em sua casa, estava Camila. Camila tinha 28 anos e havia sido contratada há apenas 2 meses para cuidar da casa e auxiliar com os meninos. Eduardo mal conversava com ela além do necessário, limitando-se aos cumprimentos matinais e às instruções sobre a rotina dos filhos. Sabia que ela era dedicada, que os meninos gostavam dela, mas nunca havia presenciado algo como aquilo. Vamos lá, Pedro. Mais um passinho. Você consegue, meu amor. Henrique, segura firme. Não tenha medo. Vocês são mais fortes do que imaginam. A voz dela tinha uma qualidade hipnótica, como se carregasse uma certeza que todos os outros haviam perdido há muito tempo. Eduardo viu Pedro,
dar um passo hesitante, depois outro. Viu Henrique se esforçar, cair de joelhos, se levantar novamente com a ajuda dela e tentar mais uma vez. Ele não sabia há quanto tempo estava ali, imóvel, assistindo àquela cena que desafiava tudo o que acreditava ser possível. Foi Pedro quem o viu primeiro. O menino parou no meio do movimento e seus olhos se arregalaram. Papai. O sussurro de Pedro fez Henrique e Camila se virarem ao mesmo tempo. O jardim ficou em silêncio total. Eduardo sentiu as pernas ficarem pesadas, o coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos. Os filhos pareciam esperar uma explosão, uma reação de raiva ou decepção. Camila se levantou devagar, limpando as mãos no avental e baixando o olhar. Não foi isso que aconteceu. Eduardo abriu a porta de vidro e entrou no jardim. Ajoelhou-se no chão, na altura dos filhos, e estendeu os braços. Pedro e Henrique se aproximaram cambaleando, se apoiando um no outro, até chegarem ao pai. Ele os abraçou com uma força que guardava há muito tempo, sentindo o cheiro dos cabelos deles, a textura pequena e quente dos corpos que lutavam para ficar de pé. "Vocês estão caminhando", sussurrou Eduardo, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. "A gente queria te mostrar, pai", disse Henrique, com os olhos brilhando. "A Camila disse que a gente podia tentar." Eduardo olhou para Camila, que continuava parada a alguns passos de distância, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Havia algo nos olhos dela que ele não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de determinação e ternura que parecia vir de um lugar muito profundo. "Como?" Foi tudo o que Eduardo conseguiu perguntar. Camila respirou fundo antes de responder. "Minha irmã também foi considerada sem esperança, Sr. Eduardo. Os médicos disseram que ela nunca conseguiria se reabilitar depois do acidente. Mas ela conseguiu. Demorou anos, muita fisioterapia, muita fé, mas ela conseguiu. Quando vi os meninos, lembrei dela. Pensei que, talvez, só talvez, eles também pudessem tentar." Eduardo sentiu algo se mover dentro do peito, como se uma porta muito trancada estivesse sendo aberta devagar. "Por favor, não mande ela embora, pai", pediu Pedro, agarrando o braço do pai com força. "Ela é a única que nunca desistiu da gente." "Nunca", completou Henrique. Eduardo ficou ali, no chão do jardim, cercado pelos filhos e pela presença silenciosa de Camila, tentando processar o que estava acontecendo. Tudo o que acreditava sobre limitações, sobre aceitação, sobre resignação, parecia estar se desfazendo naquele momento. Havia uma força ali que ele não compreendia, mas que reconhecia como algo verdadeiro e poderoso. "Eu não vou mandá-la embora", disse Eduardo, olhando primeiro para os filhos, depois para Camila. "Não vou." Naquela noite, depois que os meninos jantaram e foram dormir, Eduardo ficou na sala, olhando para o jardim. Camila havia terminado suas tarefas e estava se preparando para ir embora quando ele a chamou. "Camila, você pode vir aqui um momento?" Ela se aproximou com a mesma cautela que tinha observado durante a tarde. "Eu quero que me conte tudo sobre sua irmã, sobre o que está fazendo com os meninos, sobre como chegou até aqui." Camila se sentou na ponta do sofá e começou a contar. Falou sobre Letícia, a irmã 5 anos mais nova que havia sofrido um acidente de carro aos 16 anos e ficado com sequelas que os médicos consideraram irreversíveis. Falou sobre os anos de fisioterapia, sobre a mãe que trabalhou 2 turnos para pagar os tratamentos, sobre a própria determinação em não aceitar que a irmã ficasse limitada para sempre. Demorou 4 anos, mas Letícia voltou a andar. Não perfeitamente, mas voltou. E foi ela quem me disse que quando eu olhasse para outras pessoas passando pela mesma situação, eu deveria enxergar possibilidade, não limitação. Eduardo ouviu cada palavra com uma atenção que há muito não dedicava a coisa alguma. Havia algo na forma como Camila falava, na convicção tranquila com que contava a história, que o fazia acreditar que milagres pequenos e silenciosos realmente podiam acontecer. E seus filhos, Sr. Eduardo, eles têm uma força incrível. Só precisavam de alguém que acreditasse neles. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando nos filhos, em Camila, na forma como tudo havia mudado em algumas horas. Pensou em Mariana e em como ela ficaria feliz vendo
Os meninos de pé. Pensou no quanto havia se afastado de tudo que importava, construindo uma rotina segura, mas vazia, que o protegia da dor, mas também da alegria. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há 3 anos. Não foi trabalhar. Ligou para o escritório, cancelou todas as reuniões e permaneceu em casa. Quando Camila chegou, encontrou-o na cozinha, preparando o café da manhã dos meninos. Pedro e Henrique não esconderam a surpresa e a alegria de ver o pai ali, sentado à mesa com eles, perguntando sobre os sonhos da noite, sobre os planos para o dia. "Pai, você vai assistir nosso treino hoje?" perguntou Henrique com uma esperança cautelosa na voz. "Vou assistir e vou participar", respondeu Eduardo. E foi assim que começou. Eduardo sentado no chão do jardim, segurando as mãos dos filhos, ajudando-os a dar passos pequenos e decididos. Camila guiando os movimentos, explicando cada exercício, cada técnica, sempre com aquela paciência infinita que parecia vir de algum lugar sagrado. Durante os intervalos, Eduardo observava como ela falava com os meninos. Não era apenas cuidado profissional, era afeto genuíno, era fé em ação, era alguém que realmente acreditava no potencial de cada tentativa, de cada pequeno progresso. "Vocês sabem por que eu tenho tanta certeza de que vocês vão conseguir?" perguntou Camila durante uma das pausas. "Por quê?" perguntaram os dois ao mesmo tempo. "Porque vocês já conseguiram o mais difícil. Vocês não desistiram de tentar. E quando alguém não desiste de tentar, o resto é só questão de tempo e dedicação." Eduardo sentiu algo se aquecer dentro do peito. Fazia muito tempo que não ouvia palavras que carregassem tanta esperança assim. Fazia muito tempo que não acreditava em possibilidades que não pudesse controlar ou prever. Naquele primeiro dia em casa, ele descobriu coisas sobre os filhos que havia perdido durante os anos de afastamento emocional. Descobriu que Pedro adorava desenhar e tinha uma imaginação fértil para criar histórias. Descobriu que Henrique era curioso sobre como as coisas funcionavam e fazia perguntas complexas sobre o mundo. Descobriu que os dois sonhavam em jogar futebol, em correr na praia, em fazer coisas simples que para eles pareciam impossíveis. Mais importante que isso, descobriu que eles tinham saudade dele. "Pai, você vai ficar em casa amanhã também?" perguntou Pedro na hora de dormir. Eduardo olhou para o filho, para aqueles olhos que guardavam uma esperança cuidadosa, como se tivessem medo de sonhar alto demais. "Vou ficar em casa todos os dias que vocês precisarem de mim", respondeu Eduardo. E foi nesse momento que ele soube que algo fundamental havia mudado. Não apenas para os meninos, não apenas por causa da determinação de Camila, mas dentro dele mesmo. O homem que havia se fechado para a vida estava lentamente começando a se abrir de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não sentiu medo dessa transformação. Sentiu alívio. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação que Eduardo jamais poderia ter imaginado. A casa, que por tanto tempo havia sido apenas um local de passagem, onde ele dormia e tomava o café da manhã em silêncio antes de sair correndo para o trabalho, começou a pulsar com vida novamente. Eduardo reestruturou toda a sua agenda. As reuniões que antes consumiam seus dias foram redistribuídas, muitas transferidas para videochamadas que podia fazer de casa, outras simplesmente canceladas por não serem tão urgentes quanto pareciam. Sua equipe no escritório ficou surpresa no início, mas logo se adaptou à nova realidade do chefe, que descobriu que produtividade não significava necessariamente estar fisicamente presente em todas as decisões. Todas as manhãs, Eduardo acordava 1 hora mais cedo para preparar o café da manhã dos meninos. Não era algo que fazia por obrigação, mas por um prazer genuíno que havia redescoberto. Gostava de ver Pedro e Henrique descendo para a cozinha, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados pelo sono, contando os sonhos da noite ou fazendo planos para o dia. O progresso dos meninos era lento, mas constante. Camila havia estabelecido uma rotina criteriosa de exercícios que ocupava as manhãs inteiras. Eduardo participava de tudo, aprendendo as técnicas, entendendo os objetivos de cada movimento, celebrando cada pequena conquista como se fosse uma vitória monumental.
Pedro foi o primeiro a conseguir caminhar 10 passos seguidos sem se apoiar em nada. Eduardo estava na sala em uma videoconferência com um cliente importante quando escutou os gritos de comemoração vindos do jardim. Pediu licença, deixou a reunião e correu para ver o que estava acontecendo. Encontrou Pedro no meio do jardim, de pé, com os braços levantados em gesto de vitória, enquanto Henrique e Camila aplaudiam emocionados. 10 passos, pai. 10 passos sozinho, gritou Pedro, e Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Henrique não demorou a seguir o exemplo do irmão. 3 dias depois conseguiu atravessar todo o jardim caminhando, devagar e concentrado, mas sem qualquer apoio. A comemoração foi ainda maior, porque Henrique era o mais cauteloso dos dois e havia demorado mais para confiar nas próprias pernas. Eduardo começou a observar Camila com uma atenção diferente. Não era mais apenas a funcionária dedicada que cuidava bem dos filhos. Era a mulher que havia devolvido a ele a possibilidade de acreditar em milagres. Havia algo na forma como ela se movia pela casa. Sempre discreta, mas presente. Sempre atenta, mas nunca invasiva, que o fazia se sentir em paz, de um jeito que não experimentava há anos. Camila tinha uma rotina própria, que Eduardo passou a conhecer de cor. Chegava sempre às 7 da manhã, com um sorriso que iluminava o apartamento inteiro. Trazia livros que lia para os meninos durante os intervalos dos exercícios, histórias de aventura e superação que eles ouviam com os olhos brilhando. Cozinhava almoços simples, mas saborosos, sempre perguntando do que eles gostavam mais, sempre inventando formas criativas de fazer com que se alimentassem bem. Mas Eduardo percebeu que havia uma melancolia silenciosa em Camila que ela carregava como uma bagagem invisível. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, seu sorriso se desfazia, e ela ficava com uma expressão distante, como se estivesse pensando em algo que a preocupava profundamente. Foi numa tarde de quinta-feira que Eduardo decidiu abordar o assunto. Os meninos estavam cochilando depois de uma manhã intensa de exercícios, e Camila estava na cozinha, organizando os ingredientes para o jantar. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de mexer nos temperos e se virou para ele, com aquela expressão cautelosa que sempre tinha quando não sabia o que esperar. Claro, Sr. Eduardo. Como estão sua mãe e sua irmã? O rosto de Camila se contraiu levemente, como se a pergunta tivesse tocado em algo sensível. Estão bem, obrigada por perguntar. Eduardo percebeu que a resposta foi rápida demais, formal demais, como se ela quisesse encerrar o assunto antes que ele se aprofundasse. Camila, eu notei que às vezes você fica preocupada com alguma coisa. Se há algo em que eu possa ajudar... Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo nervosamente com o avental. É que minha mãe não está bem de saúde, Sr. Eduardo. E o tratamento da Letícia é caro. Eu cuido de tudo sozinha, então às vezes fico um pouco ansiosa, mas não é nada que comprometa meu trabalho aqui. Eduardo sentiu um aperto no peito. Camila estava transformando a vida de sua família, dando esperança e alegria aos seus filhos, e ele nem sabia que ela carregava preocupações tão pesadas. Por que você não me contou isso antes? Porque não queria que o senhor pensasse que eu estou aqui por precisão, sabe? Eu realmente me importo com Pedro e Henrique. Eles se tornaram especiais para mim. Eduardo ficou olhando para ela, vendo a sinceridade estampada no rosto, a forma como falava dos filhos com um carinho genuíno que ia muito além de qualquer obrigação profissional. Camila, eu queria fazer uma proposta. Ela o olhou com curiosidade. Eu quero que você se dedique exclusivamente aos meninos. Deixe as outras tarefas da casa para outra pessoa. Quero que seu foco seja só na reabilitação deles, e vou dobrar seu salário. Os olhos de Camila se arregalaram. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Pedro e Henrique precisam de você. E eu também. A última frase saiu mais íntima do que Eduardo havia planejado, mas ele não se arrependeu. Era a verdade. Ele também precisava de Camila. Precisava da esperança que ela trouxe para aquela casa. Precisava da forma como ela o fazia acreditar que a vida ainda podia surpreender positivamente. Camila aceitou, e a mudança foi imediata. Com mais tempo e recursos dedicados exclusivamente aos meninos,
o progresso deles se acelerou. Em poucas semanas, ambos conseguiam caminhar pela casa inteira, subir e descer escadas, brincar de pega-pega no jardim. Os exercícios se tornaram mais desafiadores, incluindo atividades que exigiam equilíbrio, coordenação e força. Eduardo sentia como se estivesse assistindo seus filhos renascerem. Eles riam mais, falavam mais, sonhavam mais alto. Começaram a fazer planos para o futuro, a perguntar quando poderiam ir ao parque, quando poderiam jogar futebol com os amigos da escola. A relação entre Eduardo e Camila também mudou. Eles passaram a conversar mais, a compartilhar impressões sobre os progressos dos meninos, a tomar café juntos no final da tarde, enquanto Pedro e Henrique faziam as tarefas escolares. Eduardo descobriu que Camila tinha uma inteligência refinada, uma forma particular de ver o mundo que o fascinava. Ela falava sobre livros que lia, sobre sonhos que tinha, sobre a vontade de um dia fazer faculdade de fisioterapia para poder ajudar mais pessoas como Letícia. Havia momentos em que Eduardo se pegava olhando para ela e sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas gratidão, embora houvesse muito disso. Era uma atração silenciosa, um interesse que ia além do profissional, uma vontade de conhecê-la melhor, de fazer parte da vida dela da mesma forma que ela havia se tornado parte da vida dele. Mas Eduardo era cuidadoso. Camila trabalhava para ele, dependia dele financeiramente, e ele não queria que ela se sentisse pressionada ou desconfortável. Então guardava esses sentimentos para si mesmo, tentando se concentrar apenas no bem-estar dos filhos e na gratidão por ter encontrado alguém tão especial para cuidar deles. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou novamente. Eduardo estava no escritório que havia montado em casa quando a campainha tocou. Camila foi atender e voltou alguns minutos depois com uma expressão estranha no rosto. Senhor Eduardo, tem uma senhora na sala que gostaria de falar com o senhor e comigo. Ela disse que é sobre uma proposta de emprego. Eduardo franziu a testa. Não estava esperando ninguém e não fazia ideia de que proposta poderia ser. Desceu para a sala e encontrou uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, impecavelmente vestida, sentada no sofá com uma postura que sugeria alguém acostumada a conseguir o que queria. Senhor Eduardo, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Helena Andrade. Tenho um filho com uma condição semelhante à dos seus meninos. Soube do trabalho excepcional que a senhorita Camila está fazendo aqui e gostaria de fazer uma proposta. Eduardo sentou-se em frente a ela, já com uma sensação desconfortável no estômago. Que tipo de proposta? Helena sorriu, mas era um sorriso calculado, sem warmth. Gostaria de contratar Camila para cuidar exclusivamente do meu filho. Posso oferecer um salário 3 vezes maior do que ela recebe aqui, além de plano de saúde completo, cobertura total para o tratamento da mãe e da irmã dela e ainda custear uma faculdade particular para que ela possa realizar o sonho de se tornar fisioterapeuta. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Camila, que estava parada ao lado da porta, pálida, com os olhos fixos no chão. A proposta é tentadora, não acha, senhorita Camila? Continuou Helena, com a voz adocicada. Você poderia ajudar meu filho e ainda resolver todos os problemas financeiros da sua família. É uma oportunidade única. Eduardo viu a luta interna se desenrolando no rosto de Camila. Via o conflito entre o afeto que tinha por Pedro e Henrique e a necessidade desesperada de cuidar da família. Via o peso da responsabilidade que ela carregava sozinha, a pressão de tomar uma decisão que mudaria a vida de todos que amava. Eu preciso pensar, sussurrou Camila. Claro, querida. Mas não demore muito. Meu filho precisa de cuidados urgentes. E oportunidades assim não aparecem todos os dias. Helena se levantou, deixou um cartão com seus dados e se despediu com a mesma elegância calculada, com que havia chegado. Depois que ela saiu, Eduardo e Camila ficaram em silêncio na sala. O apartamento parecia ter voltado ao silêncio pesado de antes, como se toda a vida que havia florescido ali nas últimas semanas estivesse ameaçada de desaparecer. Camila, olha para mim, disse Eduardo com a voz mais suave que conseguiu. Ela levantou os olhos
e Eduardo viu que estavam cheios de lágrimas. Eu não quero ir embora, Sr. Eduardo. Pedro e Henrique se tornaram como filhos para mim. Mas minha mãe precisa de cirurgia, e o tratamento da Letícia eu não sei se vou conseguir. Arcar com tudo sozinha. Eduardo se aproximou dela com o coração acelerado por uma decisão que estava tomando naquele exato momento. E se você não precisasse escolher? Como assim? E se eu pudesse oferecer tudo o que ela ofereceu, mas você ficasse aqui com a gente? Camila o olhou sem entender. Senhor Eduardo, o senhor está falando sério? Estou falando muito sério. Traga sua mãe e sua irmã para morar aqui. O apartamento é grande o suficiente. Eu custeio o tratamento das duas, pago a faculdade que você quiser fazer e você fica aqui, sendo parte da nossa família. As lágrimas que Camila estava segurando finalmente desceram pelo rosto. Por que o senhor faria isso? Eduardo respirou fundo, sentindo que estava prestes a falar uma verdade que nem sabia que estava guardando. Porque você não salvou apenas meus filhos, Camila. Você salvou a mim também. E porque eu não consigo imaginar esta casa sem você. Era a primeira vez que Eduardo admitia, até para si mesmo, o quanto Camila havia se tornado importante. Não era apenas o que ela fazia pelos meninos. Era quem ela era, a forma como sua presença mudava toda a energia daquele lugar, como sua fé e determinação haviam despertado nele uma vontade de viver que pensava ter perdido para sempre. Camila ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas continuando a escorrer pelo rosto. Eu aceito, sussurrou finalmente. Eduardo sentiu um alívio tão grande que por um momento pensou que fosse desmaiar. Sem pensar, estendeu os braços e Camila se aproximou, permitindo que ele a abraçasse. Foi um abraço cuidadoso, respeitoso, mas cheio de uma gratidão e um afeto que ambos sentiram profundamente. Quando se separaram, Eduardo viu nos olhos de Camila algo que o fez acreditar que talvez, apenas talvez, ela também sentia por ele algo além de gratidão profissional. Havia uma ternura ali, uma conexão que ambos estavam começando a reconhecer, mas que ainda eram cautelosos demais para nomear. Naquela noite, depois que Pedro e Henrique dormiram comemorando a notícia de que Camila ficaria para sempre, Eduardo ficou na varanda olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Pela primeira vez em anos, sentia esperança. Não apenas pelos filhos, mas por si mesmo, pela possibilidade de que a vida ainda pudesse lhe oferecer mais do que apenas sobrevivência e trabalho. Camila apareceu na varanda alguns minutos depois com 2 xícaras de chá. Pensei que talvez quisesse companhia. Eduardo aceitou o chá e ficaram ali, em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Obrigada, disse Camila baixinho. Obrigado eu, respondeu Eduardo. E ambos sabiam que estavam falando de muito mais do que apenas arranjos práticos e oportunidades profissionais. Estavam falando de uma segunda chance, de uma possibilidade de felicidade que nem um nem outro acreditava que ainda fosse possível encontrar. A chegada de Dona Maria e Letícia transformou o apartamento de Eduardo em algo que ele nunca havia experimentado. Um verdadeiro lar cheio de vozes, risos e vida pulsando em todos os cantos. Dona Maria, aos 62 anos, era uma mulher pequena, mas de personalidade marcante. Tinha nas mãos calejadas a história de uma vida inteira dedicada a cuidar de outras pessoas, e nos olhos uma sabedoria silenciosa que Eduardo passou a admirar desde os primeiros dias de convivência. Letícia, por sua vez, era uma versão mais jovem de Camila, com os mesmos olhos doces, mas uma determinação ainda mais feroz, talvez forjada pela experiência de ter que reconquistar cada movimento do próprio corpo. Eduardo havia preparado os quartos no andar superior, que antes usava como escritório e depósito, transformando-os em espaços aconchegantes. Fez questão de que cada detalhe fosse pensado para que elas se sentissem realmente em casa, não como hóspedes temporárias. Instalou barras de apoio no banheiro de Letícia, comprou móveis novos, decorou com plantas que Dona Maria havia comentado que gostava. Pedro e Henrique ficaram extasiados com a chegada das duas. Dona Maria tinha uma habilidade natural para contar histórias que prendia a atenção dos meninos por horas.
Sentava-se na poltrona da sala, com um dos gêmeos de cada lado, e narrava aventuras de quando era jovem, histórias de família, contos que inventava na hora e que sempre tinham finais felizes e lições de coragem. Letícia se tornou rapidamente uma espécie de irmã mais velha para Pedro e Henrique. Aos 23 anos, tinha uma energia contagiante e uma forma única de transformar os exercícios de fisioterapia em brincadeiras divertidas. Ela própria fazia fisioterapia todos os dias, e Eduardo ficou impressionado ao ver como ela havia desenvolvido uma força e uma flexibilidade que desafiavam qualquer prognóstico médico. "Ela anda melhor que eu", comentou Eduardo com Camila uma manhã, observando Letícia ajudar os meninos com um exercício de equilíbrio. "Foi uma luta longa", respondeu Camila, "mas ela nunca desistiu. E vê-la assim me lembra todos os dias de por que vale a pena insistir, de por que vale a pena acreditar." O progresso de Pedro e Henrique nesse período foi extraordinário, com Letícia como exemplo vivo de que a superação era possível, e com Dona Maria, sempre ali para celebrar cada pequena conquista. Os meninos ganharam uma confiança que Eduardo jamais havia visto neles. Conseguiam agora correr pequenas distâncias, subir e descer escadas sem qualquer apoio, brincar de futebol no jardim. Eduardo comprou uma piscina pequena para a área externa e ficava emocionado vendo os filhos nadarem e brincarem, na água como qualquer criança da idade deles. Os médicos que acompanhavam o caso ficaram boquiabertos com o progresso. Dr. Henrique, o neurologista que os atendia desde o diagnóstico inicial, pediu para fazer novos exames, porque não conseguia acreditar no que estava vendo. "Senhor Eduardo, eu preciso ser honesto com o senhor. O que está acontecendo com Pedro e Henrique vai contra tudo o que sabemos sobre a condição deles. Não é apenas uma melhora, é uma transformação completa." Eduardo sorriu, olhando para Camila, que estava sentada ao lado dele na consulta. "Doutor, às vezes a medicina não consegue explicar tudo. Às vezes a gente precisa de algo mais. Como o quê? Fé, amor. E alguém que não aceita a palavra impossível." Durante esse período, Eduardo e Camila começaram a desenvolver uma intimidade que crescia naturalmente, como uma planta que encontra o solo certo e a luz adequada. Não havia pressão, não havia pressa. Era uma descoberta mútua feita de conversas no final do dia, de olhares que duravam um pouco mais que o necessário, de momentos em que as mãos se tocavam por acaso e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Eduardo descobriu que Camila tinha um senso de humor sutil que o fazia rir de uma forma que não fazia há anos. Ela descobriu que, por trás da seriedade empresarial, Eduardo era um homem sensível, que sabia escutar, que se importava genuinamente com as pessoas ao redor dele. Começaram a sair juntos para pequenas caminhadas no parque depois que os meninos dormiam. Nessas ocasiões, conversavam sobre tudo, sobre os sonhos que tinham para o futuro, sobre as feridas do passado que ainda estavam cicatrizando, sobre a forma como a vida havia surpreendido ambos, de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. Foi durante uma dessas caminhadas que Eduardo percebeu que estava se apaixonando. Não era apenas gratidão ou afeto. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Camila havia se tornado a pessoa com quem queria compartilhar as pequenas alegrias do dia, os medos e as esperanças, os silêncios confortáveis e as gargalhadas espontâneas. Camila também sentia algo semelhante crescendo dentro dela. Eduardo havia se tornado muito mais do que um empregador gentil. Era o homem que a fazia sentir que podia sonhar com um futuro diferente, que via nela não apenas a cuidadora dos filhos dele, mas uma mulher completa, inteligente, capaz de ser amada pelo que era. Mas ambos eram cautelosos. A diferença social entre eles era algo que não podia ser ignorada, especialmente quando começaram a sair juntos em público e Eduardo teve que enfrentar os olhares e comentários de pessoas do seu círculo social. A primeira grande prova disso veio quando Eduardo foi convidado para um evento beneficente em favor de crianças com deficiência. Era uma causa próxima ao seu coração agora, e ele decidiu que queria ir acompanhado de Camila. "Camila, gostaria que você fosse comigo ao evento da fundação na próxima sexta-feira.
Ela o olhou surpresa. Senhor Eduardo, eu não acho que seja apropriado. Por que não seria apropriado? Porque eu não pertenço a esse mundo. As pessoas vão olhar para nós e vão julgar. Não quero que isso cause problemas para o senhor. Eduardo se aproximou dela, pegou suas mãos nas dele. Camila, você é a pessoa que salvou meus filhos, que trouxe alegria para esta casa, que me ensinou a acreditar em milagres novamente. Se as pessoas não conseguem ver o valor extraordinário que você tem, o problema é delas, não nosso. Camila cedeu, mas não sem apreensão. Comprou um vestido simples, mas elegante, penteou o cabelo de forma mais sofisticada e se preparou para uma noite que sabia que seria desafiadora. O evento era em um hotel luxuoso na região central de São Paulo. Eduardo chegou com Camila de braços dados, apresentando-a a todos como a fisioterapeuta que estava cuidando dos filhos. Era uma forma de protegê-la, de dar legitimidade profissional à presença dela ali, mas também uma forma de evitar explicações mais complexas sobre o que realmente estava acontecendo entre eles. No início, tudo correu bem. Eduardo conversou com conhecidos do trabalho, Camila se mostrou articulada e interessada quando pessoas perguntaram sobre o trabalho com Pedro e Henrique. Ela conquistou vários, admiração ao contar de forma simples, mas emocionante, sobre o progresso dos meninos. Foi quando Eduardo encontrou um grupo de conhecidos antigos que as coisas se complicaram. Eduardo, que surpresa te ver aqui, comentou Rogério, um empresário com quem Eduardo havia feito negócios no passado. E quem é esta moça encantadora? Esta é Camila, a fisioterapeuta dos meus filhos. Ah, que interessante. E ela está aqui em caráter profissional ou... perguntou Marina, esposa de outro empresário, com um sorriso que não disfarçava a malícia. Ela está aqui porque eu a convidei, respondeu Eduardo, sentindo a tensão crescer. Que fofo da sua parte, Eduardo, cuidar tão bem dos funcionários. Alguns empregadores realmente se dedicam além da conta, não é mesmo? Comentou outra mulher do grupo, e as risadinhas que se seguiram deixaram claro que o comentário tinha segundas intenções. Eduardo sentiu o corpo de Camila ficar tenso ao lado dele. Viu o rubor subir pelo pescoço dela, a forma como baixou o olhar e deu um passo quase imperceptível para se afastar. Camila não é apenas uma funcionária, disse Eduardo, com a voz mais firme. Ela é uma pessoa extraordinária que mudou a vida da minha família. Ah, claro, claro, respondeu Rogério, com um tom que sugeria que não acreditava nem um pouco na explicação. Bem, esperamos que ela continue fazendo um bom trabalho. Eduardo quis responder. Quis colocar aquelas pessoas em seus devidos lugares, mas sentiu Camila puxar levemente seu braço. Posso ir ao banheiro? Sussurrou ela. Eduardo a acompanhou até o corredor que levava aos banheiros e viu que ela estava visivelmente abalada. Camila, não liga para eles. São pessoas mesquinhas que não sabem do que estão falando. Eduardo, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eles iam olhar para mim e ver apenas a empregada que não sabe qual é seu lugar. Isso não é verdade. Você tem todo o direito de estar aqui comigo ou em qualquer outro lugar. Camila balançou a cabeça, com lágrimas se formando nos olhos. Eu acho que deveríamos ir embora. E eu acho que talvez seja melhor mantermos as coisas como estavam antes. Como assim? Profissionais. Apenas profissionais. Eu cuido dos seus filhos, o senhor me paga, e cada um fica no seu lugar. Eduardo sentiu o mundo desabar ao redor dele. Camila, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Eu não quero ser motivo de constrangimento para o senhor. Não quero que as pessoas olhem para o senhor e pensem que ele se envolveu com a empregada. O senhor merece alguém que esteja à altura do seu nível social. Eduardo tentou argumentar, tentou explicar que aquelas pessoas não importavam, que o que sentia por ela era real e valioso, independentemente do que outros pudessem pensar. Mas Camila estava decidida. Havia sido ferida profundamente pela humilhação sutil, mas cruel que havia sofrido, e se fechou em uma armadura defensiva que Eduardo não conseguiu penetrar naquela noite. Voltaram para casa em silêncio tenso. Eduardo sabia que havia perdido algo precioso naquelas poucas horas e não sabia como recuperar.
Nos dias que se seguiram, Camila manteve uma distância respeitosa, mas dolorosa. Continuou dedicada aos meninos, continuou sendo afetuosa com Dona Maria e Letícia, mas com Eduardo limitou-se aos cumprimentos formais e às informações necessárias sobre o progresso dos filhos. Eduardo tentou conversar com ela várias vezes, mas Camila sempre encontrava uma desculpa para se afastar. Estava construindo muros ao redor do coração, protegendo-se de uma dor que sabia que seria inevitável se continuasse alimentando esperanças impossíveis. Pedro e Henrique perceberam que algo havia mudado. Os meninos não entendiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam a tristeza no ar. A forma como o pai e Camila evitavam ficar no mesmo ambiente ao mesmo tempo, como as conversas ficaram mais curtas e formais. "Pai, por que você e a Camila não conversam mais?" perguntou Pedro uma noite na hora de dormir. Eduardo não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 9 anos que às vezes o amor não é suficiente para superar as barreiras que o mundo coloca entre as pessoas? Às vezes, os adultos passam por períodos difíceis, filho. Mas não se preocupe, tá bom? Pedro não pareceu convencido, mas não insistiu. No entanto, Eduardo podia ver nos olhos do menino uma preocupação que não deveria existir, uma intuição infantil de que algo importante estava sendo perdido. Dona Maria, com sua sabedoria silenciosa, observava tudo sem fazer comentários diretos. Mas Eduardo percebeu que ela havia começado a olhar para ele com uma expressão que misturava compreensão e decepção, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e estivesse esperando que ele tomasse uma atitude para consertar a situação. Letícia foi mais direta. Uma tarde, quando Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou apenas ela e os meninos na sala, ela se aproximou dele com a determinação característica da família. "Senhor Eduardo, posso falar com o senhor em particular?" Eduardo acenou que sim, e eles foram para a varanda. "Eu sei que não é da minha conta, mas a Camila está sofrendo. E o senhor também. E Pedro e Henrique estão sentindo isso tudo." Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Letícia, a situação é complicada. Há diferenças entre nós que talvez não possam ser superadas. Sabe o que eu aprendi depois do meu acidente? Que a vida é muito curta para desperdiçarmos as coisas boas que ela nos oferece. Minha irmã encontrou alguém que a ama pelo que ela é, não pelo que ela tem ou deixa de ter. Se o senhor deixar isso passar, vai se arrepender para sempre." Eduardo ficou em silêncio, sabendo que Letícia estava certa, mas sem saber como consertar o que havia sido quebrado. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde, pensando em Camila, nos filhos, na forma como tudo havia mudado tão rapidamente. Olhou para o jardim onde tudo havia começado, onde vira os filhos de pé pela primeira vez, onde conhecera a mulher que transformou sua vida de uma forma que jamais imaginou possível. E foi ali, naquele jardim silencioso sob a luz da lua, que Eduardo tomou uma decisão. Não ia desistir. Não ia deixar que o preconceito de outras pessoas destruísse a única chance de felicidade verdadeira que havia encontrado em anos. Amanhã, prometeu a si mesmo, amanhã ele encontraria uma forma de mostrar a Camila que o amor deles era maior que qualquer barreira social, maior que qualquer julgamento externo. Amanhã, ele lutaria pela família que havia se formado naquela casa, pela felicidade que quase tinham perdido por causa do medo. Eduardo acordou na manhã seguinte com uma determinação que não sentia há semanas. Havia passado a noite pensando em como abordar Camila, em como mostrar a ela que o que sentiam um pelo outro era mais importante que qualquer opinião externa. Mas quando desceu para a cozinha, encontrou apenas Dona Maria preparando o café da manhã. "Bom dia, Dona Maria, cadê a Camila?" Dona Maria o olhou com aquela expressão sábia que sempre o deixava com a sensação de que ela sabia muito mais do que falava. "Ela saiu cedo, filho. Disse que ia resolver algumas coisas pessoais e que voltaria à tarde." Eduardo sentiu um aperto no estômago. Havia algo no tom de Dona Maria que o deixou inquieto, como se ela soubesse de algo que ele não sabia. "Ela está bem?" Dona Maria suspirou, secando as mãos no avental. "Eduardo, posso te chamar de Eduardo?" "Claro, Dona Maria.
Minha filha está sofrendo, Eduardo. E você também. E isso está afetando todo mundo nesta casa. Pedro e Henrique ficam perguntando por que vocês dois não conversam mais. Letícia está preocupada. E eu estou vendo duas pessoas que se amam se afastando por puro orgulho e medo. Eduardo se sentou na mesa da cozinha, sentindo o peso da verdade nas palavras de Dona Maria. Eu quero resolver isso, Dona Maria. Eu quero que as coisas voltem a ser como eram. Não, Eduardo. Não voltem a ser como eram. Sejam melhores. Sejam verdadeiras. Se você ama minha filha, mostre para ela. Se você quer que ela faça parte da sua vida, da vida dos seus filhos, então lute por isso. Mas lute de verdade, não com meias palavras e gestos tímidos. Pedro e Henrique apareceram na cozinha naquele momento, ainda de pijama. E Eduardo viu nos rostos dos meninos a mesma preocupação que havia notado nos últimos dias. Pai, a Camila vai embora, perguntou Henrique direto como sempre era. A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele não sabia que a ansiedade dos meninos havia chegado a esse ponto. Por que vocês acham que ela vai embora? Porque vocês não conversam mais, disse Pedro, e porque ela fica triste quando pensa que a gente não está vendo. Eduardo ajoelhou-se na altura dos filhos, pegando as mãos dos dois. Vocês gostam da Camila? A gente ama ela, pai, respondeu Henrique. Ela não é só nossa fisioterapeuta, ela é da nossa família. E se eu disser para vocês que estou pensando em pedir para ela casar comigo? Os olhos dos dois meninos se arregalaram ao mesmo tempo. Sério, pai? Perguntou Pedro, com uma animação que Eduardo não via há semanas. Sério. Mas primeiro eu preciso ter certeza de que ela também quer isso. E para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Eduardo passou o resto da manhã preparando algo especial com a ajuda de Pedro, Henrique, Dona Maria e Letícia. Cada um contribuiu com uma parte do plano, transformando aquela manhã em uma conspiração amorosa que envolveu toda a família. Camila voltou no meio da tarde, com uma expressão mais serena do que havia mostrado nas últimas semanas. Eduardo percebeu que ela havia tomado algum tipo de decisão, e isso o deixou ainda mais nervoso. Como foi seu dia? Perguntou Eduardo, tentando soar casual. Foi esclarecedor, respondeu Camila, e havia algo no tom dela que Eduardo não conseguiu decifrar. Camila, você pode vir no jardim? Os meninos querem te mostrar uma coisa. Camila seguiu Eduardo até o jardim, onde Pedro e Henrique a estavam esperando. Mas havia algo diferente na postura dos meninos. Eles estavam mais eretos, mais confiantes, com um brilho nos olhos que Eduardo não via há tempos. Camila, disse Pedro com solenidade, nós decidimos que queremos te mostrar algo especial. O que é, meus amores? Nós vamos caminhar 20 passos, disse Henrique. 20 passos seguidos, sem parar, sem se apoiar em nada. Para você. Camila olhou para os meninos, depois para Eduardo, depois de volta para eles. Meninos, vocês não precisam se forçar a nada para me impressionar. Vocês já são perfeitos do jeito que são. Não é para te impressionar, explicou Pedro. É para te mostrar que você nos ensinou que a gente pode fazer qualquer coisa quando tem alguém que acredita na gente. E agora a gente quer que você acredite em você também. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não disse nada. Apenas se sentou no banco do jardim e observou. Pedro e Henrique se posicionaram no início do jardim lado a lado. Eduardo ficou no outro extremo, de braços abertos, contando os passos que eles teriam que dar. Dona Maria e Letícia apareceram nas janelas para assistir. Vamos juntos? Perguntou Pedro para o irmão. Vamos juntos, respondeu Henrique, e começaram a caminhar. O primeiro passo foi hesitante, mas firme. O segundo, mais confiante. No terceiro passo, Pedro tropeçou levemente, mas se recuperou sem cair. No quinto passo, Henrique riu de nervosismo, mas continuou. No 10º passo, ambos olharam para Camila, que estava com as mãos cobrindo a boca, chorando abertamente. 15 passos, 16, 17. Eduardo contava em voz alta, com a voz embargada pela emoção. Dona Maria e Letícia aplaudiam das janelas. Camila se levantou do banco, caminhando ao lado dos meninos, encorajando cada movimento. 18, 19.
No 20º passo, Pedro e Henrique chegaram até Eduardo, que os envolveu num abraço apertado. Os três ficaram ali, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Camila se aproximou devagar, e quando estava perto o suficiente, Eduardo a puxou para o abraço. Os quatro ficaram ali, no meio do jardim, numa comunhão de afeto que parecia sagrada. Vocês conseguiram, sussurrou Camila. Vocês realmente conseguiram. A gente conseguiu porque você acreditou na gente quando ninguém mais acreditava, disse Pedro. E agora a gente acredita em você, completou Henrique. Eduardo se afastou ligeiramente do abraço e olhou nos olhos de Camila. Camila, eu preciso te falar uma coisa. Ela o olhou ainda com lágrimas nos olhos, mas com uma atenção total. Eu errei. Errei quando deixei que as opiniões daquelas pessoas importassem mais que os nossos sentimentos. Errei quando não lutei por você na mesma noite. Errei quando aceitei que você se afastasse de mim sem fazer tudo o que estava ao meu alcance para te mostrar o quanto você significa para mim. Eduardo, começou Camila, mas ele pediu silêncio com um gesto delicado. Me deixa terminar. Você não salvou apenas meus filhos, Camila. Você me salvou. Me devolveu a capacidade de sentir esperança, de acreditar que a vida ainda podia surpreender positivamente, de amar novamente. E eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre nós, sobre nossas diferenças sociais, sobre qualquer coisa. Eu me importo apenas com o que nós pensamos, com o que sentimos um pelo outro. Camila estava chorando silenciosamente, mas não tentou interrompê-lo. Eu te amo, Camila. Te amo de uma forma que não sabia que ainda era capaz de amar. E quero que você faça parte da minha vida, da vida dos meus filhos, para sempre. Não como empregada, não como funcionária, mas como companheira, como igual, como a mulher que completa nossa família. Eduardo ajoelhou-se no jardim, bem no local onde havia visto os filhos de pé pela primeira vez, onde tudo havia começado. Camila, você quer casar comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Eduardo pareceu uma eternidade. Pedro e Henrique seguraram a respiração. Dona Maria e Letícia continuaram assistindo das janelas. Eduardo, disse Camila com a voz baixa, mas firme, eu também te amo. Te amo desde que você decidiu ficar em casa naquela primeira manhã e participar dos exercícios dos meninos. Te amo pela forma como você olha para seus filhos, pela forma como me trata, pela forma como abriu sua casa e seu coração para minha família. Eduardo sentiu o coração acelerar. Mas eu tenho medo, Eduardo. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de que um dia você se canse de ter que explicar quem eu sou. Medo de que... Eduardo se levantou e tomou as mãos dela nas suas. Camila, você é mais que suficiente. Você é extraordinária. E se existem pessoas no meu mundo que não conseguem ver isso, então elas não merecem fazer parte da nossa vida. Nós vamos criar o nosso próprio mundo, onde o que importa é o amor, o respeito, a lealdade. Um mundo onde Pedro e Henrique possam crescer vendo que as diferenças entre as pessoas são apenas detalhes superficiais, que o que realmente importa é o caráter, a bondade, a capacidade de amar e ser amado. Camila olhou para Pedro e Henrique, que estavam esperando sua resposta com ansiedade visível. Vocês querem mesmo que eu case com o pai de vocês? A gente quer que você seja nossa mãe para sempre, disse Pedro. Para sempre e para sempre, completou Henrique. Camila sorriu através das lágrimas. Então eu aceito. O jardim explodiu em comemoração. Pedro e Henrique gritaram de alegria. Dona Maria e Letícia aplaudiram das janelas. E Eduardo beijou Camila pela primeira vez, ali no jardim onde suas vidas haviam se entrelaçado de forma milagrosa. Os meses que se seguiram foram de preparação e celebração. Eduardo fez questão de que o casamento fosse uma festa que representasse a união de duas famílias, de duas histórias que se encontraram e se complementaram perfeitamente. Camila começou a faculdade de fisioterapia, realizando o sonho que havia guardado por anos. Eduardo ajustou ainda mais sua rotina de trabalho para poder acompanhar os estudos dela, os progressos dos meninos, as necessidades de Dona Maria e Letícia. Pedro e Henrique
continuaram surpreendendo os médicos com o progresso. Já conseguiam correr, jogar futebol, nadar, fazer praticamente todas as atividades que qualquer criança da idade deles fazia. Mais importante que isso, eram meninos felizes, confiantes, que sabiam que eram amados incondicionalmente. A cerimônia de casamento foi íntima, realizada no jardim do apartamento, com a presença apenas das pessoas que realmente importavam. Dona Maria chorou durante toda a cerimônia, Letícia foi a dama de honra de Camila e Pedro e Henrique foram os pajens. Eduardo fez um discurso emocionante, falando sobre como Camila havia ensinado a todos eles que os milagres existem, mas não vêm do céu prontos e acabados. Vêm através das mãos de pessoas que se dedicam, que acreditam, que amam sem medir esforços. Camila, por sua vez, falou sobre como Eduardo e os meninos lhe haviam mostrado que merecimento não tem a ver com origem social ou status financeiro, mas com a capacidade de amar e ser amado, de construir uma família baseada em afeto e respeito mútuo. 6 meses depois do casamento, Eduardo estava trabalhando no escritório de casa quando escutou risadas vindas do jardim. Olhou pela janela e viu uma cena que o fez sorrir. Pedro, Henrique, Camila e Letícia brincavam de pega-pega, correndo de um lado para outro, tropeçando na grama, levantando e continuando a correr. Dona Maria estava sentada na sombra, tricotando e sorrindo para a cena. Era uma família. Não a família que Eduardo havia planejado ter um dia. Não a família que se encaixava nos padrões tradicionais, mas uma família real, construída com amor, dedicação e a crença inabalável de que as pessoas podem superar qualquer obstáculo quando têm apoio, carinho e fé. Eduardo desceu para o jardim e se juntou à brincadeira. Camila correu em sua direção e ele a pegou no colo, rodando com ela no ar, até que ambos ficaram tontos e caíram na grama rindo. Pedro e Henrique se jogaram em cima dos dois, criando uma pilha humana cheia de risadas. Letícia se aproximou, Dona Maria largou o tricô para participar também, e ali, no jardim onde tudo havia começado, Eduardo olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda pela forma como a vida havia surpreendido todos eles. À noite, quando as crianças estavam dormindo e a casa tinha voltado ao silêncio tranquilo, Eduardo e Camila ficaram na varanda, observando as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Eduardo. "De nada", respondeu Camila, aninhando-se no peito dele. "E você?" "Apenas de ter demorado tanto para entender que a felicidade estava bem ali, ao alcance das minhas mãos." Eles ficaram ali em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, mas unidos pela certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família formada não pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração. Pedro e Henrique cresceram fortes e saudáveis, sempre lembrando que foram amados por 2 mães. Uma que os havia trazido ao mundo e os amava do céu, e outra que os havia ensinado a caminhar e permaneceria ao lado deles na terra. Camila se formou fisioterapeuta e abriu uma clínica especializada em reabilitação infantil, ajudando muitas outras famílias a descobrirem que milagres são possíveis quando se tem dedicação, amor e fé. Eduardo aprendeu que sucesso não se mede apenas em conquistas profissionais, mas na capacidade de estar presente para as pessoas que amamos. Dona Maria continuou sendo a sabedoria silenciosa da família, sempre pronta com um conselho ou um abraço quando necessário. Letícia se tornou fisioterapeuta também, trabalhando ao lado de Camila e sendo um exemplo vivo de que limitações existem apenas em nossa mente. E naquele apartamento em São Paulo, que havia começado como uma casa silenciosa e triste, agora vivia uma família que sabia que os verdadeiros milagres não aparecem com luzes celestiais ou anúncios grandiosos. Eles chegam nas formas mais simples, através de alguém que se ajoelha no jardim, estende os braços e sussurra palavras de encorajamento para quem precisa acreditar que é possível. Às vezes, os milagres vestem avental, têm mãos calejadas e corações enormes. Às vezes, eles chegam quando menos esperamos
e transformam não apenas quem está sendo ajudado, mas também quem está ajudando. E às vezes, quando temos muita sorte na vida, esses milagres decidem ficar para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Eduardo, Camila, Pedro e Henrique tenha tocado profundamente o coração de vocês, assim como tocou o nosso. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a fé pode mover montanhas quando aplicada com dedicação, e que as famílias mais belas são aquelas construídas com afeto genuíno, independentemente dos laços de sangue. Se vocês se emocionaram com essa narrativa de superação e amor, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nos comentários qual momento mais os marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força extraordinária do coração humano e a capacidade que todos temos de transformar nossas vidas através do amor e da perseverança. Continuem conosco, porque há sempre uma nova história esperando para emocionar, inspirar e nos lembrar de que milagres acontecem todos os dias, nas formas mais simples e belas. Até o próximo episódio, e que suas vidas sejam sempre repletas de amor, esperança e pequenos milagres diários.